Sejam bem-vindos a mais um No Divã Tricolor. Depois de um breve, intervalo, em que quebrou a tela do meu celular, falando do São Paulo aí, cara, tipo, foi junto com o São Paulo, o celular foi junto com o São Paulo. E agora aí estamos de volta, para poder falar aí um pouquinho da situação atual. E, na verdade, vou falar de onde eu parei, Eu parei antes do jogo do Avaí. Então, respeito a você que está acompanhando. Eu vou fazer esse trajeto, São 4 jogos em que, de alguma forma eu vou comentar. E é, já me despedindo, deste canal, esse aqui é um canal meu particular que tem algumas coisas muito interessantes, inclusive da minha vida, como um vestiário aí do time que a gente jogava, músicas do time que a gente jogava, o Grande Milongueiros aí, um salve a todos os milongueiros, como que a gente viveu, o futebol, futebol society, o futebol 7, o amador ali, quase semi-profissional, vamos falar assim, em que a gente jogou muitos anos, aí tem algumas coisas desse canal. Então, esse é o último vídeo, desse canal. A gente convido todos, os inscritos que estão nesse canal aqui, o pessoal que chegou, audiência mais do que qualificada aí, o pessoal que, poxa, me mandou mensagem aí, eu tava sem o celular, e o pessoal, pô, cadê seus vídeos aí e tal, poxa, muito obrigado. A gente agradece demais aí o carinho, A gente, como eu falei, a gente tá aí mandando uma mensagem de paz, Tentando somar nesse mar, de São Paulinos, que comentam, dos mais variados tipos, desde os jornalistas grandes aí, como o Arnaldo Tironi, que se especializaram nisso, até a galera, que vai pela farra aí, como meu amigo Renan aí de Joinville me mandou o Louco Tricolor, poxa, o cara é engraçado, ou, o Velho Tricolor, ou o pessoal que é mais ranzinza aí, o Barolo, como é que fala, o Jova, e o pessoal aí que dá um gás, o Teclas, enfim, não vou conseguir lembrar de todos. Não, uma menção sempre honrosa, com quem eu já trabalhei, inclusive, trabalhei um período no site spfc.net. Então, um grande beijo a Laila aí, um grande abraço aí, um trabalho de anos, Aí no Morumbi e tudo mais. Enfim, todo esse pessoal aí, que fala do São Paulo, que estuda o São Paulo, que colhe informações, que tá aí pra alimentar essa massa de torcedores, E a gente vem aí com esse projeto aqui, que é falar, com o viés psicológico, um viés da análise mesmo, da análise das pessoas, análise do futebol, análise, dos comportamentos, das nuances, tentando entrar por um viés que não é muito comum, apesar das pessoas falarem muito, da psicologia, do mental, no jogo psicológico e tudo mais, mas ninguém de fato é especialista, para falar. Nesse caso aí, eu sou psicólogo, então, eu vou pelo meu quadradinho ali, É claro que existe a psicologia esportiva, que é o que o pessoal faz nos clubes, que não é exatamente isso, mas eu passo esse olhar humano, Quase que uma psicologia institucional, que a gente vai estudando a instituição, os movimentos da instituição, junto com uma psicologia de grupo aí, que é como se movimentam os grupos, as hierarquias, as lideranças, como isso se reflete, Então, esse é um pouco, do que a gente faz aqui, Tentando somar, tentando colocar um olhar mais humano, numa coisa tão apaixonante que é o futebol, É os nossos clubes, e tão difícil, de tentar tratar dessa forma, porque
né? Acho que tem tudo também a ver muito com a própria sociedade brasileira, né? Que é aquela coisa do ódio, né? Ou então do amor, né? Então, tentar trazer um pouco do equilíbrio, né? Já que eu também estou falando aqui de Montevidéu, né? Já falando do Uruguai, né? Que a gente, né? O quanto que eu já tô no Uruguai aí, né? Para estar entendendo um pouco essas coisas e mais afastado, né? Para poder falar de longe também um pouco, sem estar dentro do calor da coisa, né? Claro que, poxa, né, acho que é importante dizer, mas eu cresci no Morumbi, né? Tipo, meu pai me levou desde muito moleque, minha família, né? Então, né, tenho muita vivência de Morumbi. E meu último jogo foi o jogo São Paulo LDU, né? O último jogo antes da pandemia. Um abraço pro meu amigo Fábio Zóio, né? Já falei dele aqui, mas um abração, né? A gente tava lá. Depois a gente ficou tanto tempo sem ir no Morumbi, né? Ninguém foi, né? E depois, na período da pandemia, eu vim pro Uruguai, né? Então, eu falo daqui, né? Desse olhar distanciado, mas com muitos jogos, né? No lombo. Né? 5 finais de Libertadores, né? Poxa, isso daí né? A gente só tem a agradecer, né? Por ter vivido tudo isso. Estou com 38 anos, então faz os cálculos aí, né? Eu consegui em 5 finais, né? Foram as 3 seguidas lá nos anos 90, né? E as 2 depois ali nos anos 2000. Estava lá no Morumbi, né? Então, né? E em outros jogos também, jogos, né, memoráveis, jogos que tinha 12 mil, né? Como o Morumbi mudou, né? Nesse período aí, quando não tinha o metrô, né? Então, como aumentou o público, né? Como tá acontecendo coisas que eu já não consigo explicar daqui de longe, né? Como que se bateu o recorde num ano tão, né, atípico assim, né? Bateu o recorde de público no ano, cara, imagina, né? Então tá acontecendo muita coisa aí que a gente já não faz ideia, né? Bom, fiz essa introdução longa, né? Poxa, porque fazia tempo que eu não falava com vocês aí, então, né, uma saudade de fazer os vídeos mesmo, né? Por mais que a gente tenta cuidar, né? De uma coisa tão complexa que está sendo São Paulo nesse momento, né? É também terapêutico para mim, né? Falar, né? Soltar isso. Já que aqui também, por estar em Montevidéu, não tô na massa, né? De torcedores e tal. Então, né? Eu continuo falando com meus amigos, claro, mas não aquela vivência, né? Também com os rivais, né? Porque os rivais faz a gente, né? Pensar, né? E tal, né? Então, né? Nesse caso até que bom, né? Que a gente não tô perto deles, mas de certa forma, né? Então, conversando um pouco, né, disso tudo, né? Então, o apoio desse vídeo, né? Esse vídeo em específico, é o apoio dos amigos, né? Um salve para os amigos. Vou falar também dele, né? Do meu grande irmão, amigo, primo, né? O Elielzinho, lá de Patinoférias, Rio de Janeiro. Botafoguense, né? Tava sedento pelos meus vídeos aí, antes do jogo, né? A gente teve uma conversa longa aí, foi quase uma live aí, que a gente teve entre eu e ele, né? Um vídeo chamada aí sobre a partida, né? Um pré-jogo. E depois ele mandou um vídeo, cara, da torcida do Botafogo saindo lá, cantando o Tiquinho Soares e tal. Então, né, o Botafogo aí também nessa fase aí, interessante aí, né? Então, é, um salve pra todo mundo aí e sempre o apoio do Psico Sampas, né? Que sou eu mesmo, né? Então, agende sua consulta, você que pensa em fazer terapia, pensa em se cuidar, né? Pensa em buscar sua paz, né? Que é o mais importante, né? Acho que buscar o autoconhecimento para se entender e, e ficar em paz, né? Mesmo diante de cenários aí que às vezes são alheios a gente, né? Então, ligue, agende, né? Agende sua consulta, fico à disposição aí, tá? Então, né? Vamos começar aqui. Primeiro, falando eu parei justamente, né? Né, é, após o jogo São Paulo 4, Avaí 0, né?
Então, nesse jogo, né, você vê, olha só, né? Eu sempre falo pra gente puxar a linha do tempo, né? Eu tô vindo daqui, né? São Paulo 4, Avaí 0. Poxa, foi uma partida muito brilhante, né, da equipe, né? Acho que falar desse jogo agora parece que isso aqui não tem nem sentido, né? Você fala, nossa, o que foi esse jogo? Foi um oásis, né? Foi um oásis, né? E eu acho que assim, quando eu falo do oásis, eu fico pensando no oásis emocional, né? Por quê? Era um jogo de despedida com a torcida, né? Depois ia viajar para Córdoba. Era um jogo em que eu acho que eu gostei muito da escalação, principalmente do Rafinha nesse jogo. Acho que ele foi muito lúcido, né? Nesse jogo, né? Eu acho que ele foi o melhor em campo para mim, inclusive, né? Porque ele deu um dinamismo para a equipe de lateral direito, né? Porque foi uma linha de quatro, né? O cara de lateral direito e fazendo um balanço, né? Resolvendo assim situações do jogo e que eu imaginei que ele iria jogar a final, né? Ficou essa dúvida, né? Eu imaginei que ele iria jogar a final. E aí a gente fez uma partida brilhante, né? E aí quando eu falo do oásis emocional, é porque como era a final tava ali, né? No fato de ter uma final, né? É, alivia, né? Os jogadores ali, eles tinham que jogou de um outro jeito, né? Jogou leve, né? Porque tipo, por que também? Por que jogou tão leve, né? Já quase já indo pra final, né? Porque de fato a final tinha muito peso, né? Muito peso. Então esse jogo era quase tipo um recreio, né? E para voltar àquela aula chatíssima, né? Vamos dizer assim, né? Aquela prova, né? Que parecia assim, né? Que não estudou e que ia fazer achando que não, eu já entendo um pouco, então vou passar de ano, né? Então, é, essa partida é uma amostra, né, de um São Paulo leve, do qual, né, nem a instituição, né, e nem o comando atual estão conseguindo gerar, né? A leveza desse jogo também vale mencionar, porque foi logo depois também da aprovação, né, do estatuto para a reeleição do presidente. Então também arrefeceu, né, uma coisa que eu já tinha feito o alerta, né, do quanto que esse processo eleitoral estava tumultuando o ambiente, né, estava deixando tudo muito sobrecarregado, né. Então havia sido resolvido um problema tremendo dentro de São Paulo, né? E que parecia que era algo que não tinha outro caminho, né? A não ser feito isso, e que também gerou muita tranquilidade nessa partida, né? Então estava tudo resolvido, né? Então o São Paulo nesse jogo era como se ele tivesse num lugar em que ele não está, né? Mas era como se ele estivesse num lugar de um time grande, organizado, tranquilo, sereno, preparado para jogar uma final, né? Então aí, tipo, o jogo contra o Avaí foi esse oásis, né? Parecia que tudo tá andando, né? O clube andando, a equipe andando, o tático andando, a instituição resolvendo problemas, não sei o quê. Quando que, né, a gente viu o jogo, a final, né? Aqui foi complicado para assistir, né? Mas o que deu para sentir na final, né? Que tudo isso que aconteceu contra o Avaí foi né, um oásis, foi muito frágil, né? Não é que o clube entrou nessa onda, né? Na verdade, ele viveu isso que foi um negócio e depois ele já voltou, né, para um lugar assim que ficou confuso, né? Eu acho que a questão do São Paulo nessa final, né, falando do emocional, foi a confusão, né? Confusão por quê?
Que confusão, né? Uma foi que a comissão técnica, né, colocou uma pressão nesse jogo e nos jogadores, né, que eu acho que ela era muito acima do que um jogo né, o jogo exigia, né? Então, o São Paulo foi a primeira final única que a gente jogou, certo? Foi a primeira final única, então era um evento novo na história do clube, né? Não tinha o Morumbi mais como aliado numa final sul-americana. E aí o discurso dos jogadores era, não, isso é a final mais importante dentro de 10 anos. E isso foi a comissão técnica que foi passando, né? Até porque o discurso da comissão técnica foi esse, né? Tal, é a final, não sei o quê. E você via, né, o nosso técnico, né, o Rogério, ele dando entrevistas pré-final, desse lugar aí que a gente tava falando do jogo do Avaí, né? Quase que fazendo documentários, vamos ganhar, que não sei o que, não pense em perder, né? E o próprio jogo mental que ele propôs, né, com o adversário, né, que é não pense em derrota, que não sei o que, parecia que assim, que já estava ganho, né? E já estava ganho não porque tinha muita confiança no time ou coisa dessas coisas. Já estava ganho porque a pressão era: o São Paulo precisa voltar a estar nesse lugar. O São Paulo precisa, a instituição precisa estar nesse lugar. A instituição precisa ocupar esse lugar. E aí é como se não houvesse outra coisa a não ser ganhar, né? A não ser campeão. É coisa que se fosse campeão era tipo, claro, o campeão, né? Na verdade, isso não existe, né? Isso não existe, independente do Independiente Del Valle, né? Independente do adversário, isso não existe, né? Então, assim, o Rogério, na pessoa dele mesmo, ele passou uma ansiedade, né, de vitória que ela ultrapassou o problema a ser resolvido, que era ganhar essa partida. E nos condicionou a, tipo, uma coisa que eu não sei onde que tá perdida a coisa aí, que é, tipo, parecia que esse título ia ganhar, mas nem ia valer, porque o que importava era a Libertadores do ano que vem, como se hoje o São Paulo tem estrutura institucional, estrutura de equipe, né, de comissão técnica, para brigar de verdade pela Libertadores, né? Tipo, houve um deslocamento aí, uma falta de noção de que, peraí, a gente tem que jogar esse jogo aqui, né? Jogar esse jogo, entender que o momento da instituição é muito valioso esse título, por mais que os adversários digam que não, que é a Série B da Libertadores, sei lá o quê. Mas a realidade é que é um jogo muito importante para o que é o momento atual da instituição. Então, eu senti que faltou um pouco de humildade mesmo, né? Ficou um pouco de salto alto, né? Falou, porra, vamos. E aí, logo de cara, o que aconteceu foi que o adversário era muito bom, né? Tinha recursos para travar o jogo do São Paulo e fez um gol, né? E aquele gol diferente das outras fases não tinha um Morumbi para resolver, né? Porque, se eu for lembrar, a semifinal, o Serra Dourada foi um chocolate, né? Então, se fosse um jogo único, também não teria volta, né? Então, o São Paulo sempre dando a volta, né? Foi um campeonato em que foi sempre assim, né? As quartas e a semi foi no sufoco, né? Que é quando mais ou menos esse campeonato começa, né? Que as primeiras fases realmente encontrou equipes muito fracas, né? O primeiro grupo, né? As oitavas também, poderia ter pegado, né, um outro grupo melhor, mas a gente pegou uma equipe, né, chilena lá e, né, saiu gol lá, aquele gol, né, do Patrick driblando, o Igor Gomes dando, né, saiu golaço e tal, né? Expulsaram um monte, mas mesmo assim a gente ganhou, né? Então, assim, a equipe nunca demonstrou essa estrutura emocional para chegar numa final com esse discurso e falar, vamos ganhar, entendeu? Não. Foi tudo a duras penas para chegar, né? E com uma defesa que vem sendo frágil,
né? Vem sendo frágil. Então é um jogo único, com uma defesa frágil, que toma um gol sempre, né? E a gente seguiu tomando esse gol sempre, né? E falando já indo pro jogo do América, né? A gente seguiu tomando este golzinho, né? Não tomou no 4-0 do Avaí, que foi um oásis, né? Como eu falei, mas seguiu tomando esse gol. Então, né? Na final ali teve um misto, uma confusão, até um pouco, pode ser até um pouco polêmico, vou dizer, mas tem um pouco de autossabotagem, sabe? Da instituição mesmo. De ter vergonha de comemorar esse título, sabe? De ter, de ir, né? De, não, a gente, isso aqui é o nosso, fica nas entrelinhas, tá? Não é que era isso declarado. Por isso que esse é o nosso trabalho aqui, a gente pegar coisas de entrelinhas pra somar no que tudo já foi dito aí, né? Eu tô chegando depois aqui. É, mas você via que era assim, não, a gente tá investindo de ir pra Libertadores por esse caminho. Então, tipo, não era nem um título, era chegar na Libertadores, né? Sabe? E na realidade não, cara. Na realidade é que é a única chance de título que atualmente se tem. É isso aí, porque escapa, né? Escapa das equipes que estão muito acima, né? Seja no quadro de jogadores, seja no quadro da estrutura da instituição, seja em termos financeiros, né? Que foi o que aconteceu com a Copa do Brasil, que aí foi antes desses jogos, para comentar que esse, né? Tem um vídeo aí já. Mas a Copa do Brasil, né? De fato, o que aconteceu? Perdeu do Flamengo e, né, como se fosse a coisa natural a acontecer, né? Então, se é natural chegar na Copa do Brasil e perder do Flamengo, então qual que é a vergonha de entender que a Sul-Americana é o título a ser conquistado porque é o tamanho do São Paulo agora, né? Então, assim, ainda existe a soberba. O soberano tá aí ainda, né? E o soberano, vamos lembrar, eu acho que aí se alguém tiver essa informação certa, mas se eu não me engano, o soberano, o Casares estava na diretoria, no marketing da diretoria, né? E o Rogério também faz parte, né? O Rogério vem muito com essa ideia do soberano, né? Tanto que é tão soberano que a Sul-Americana, na verdade, é só uma ponte para Libertadores, entendeu? Então, né, acho que teve um pouco de autossabotagem institucional, sim. E isso o campo disse, né? Jogadores nervosos, jogadores assumindo uma responsabilidade que nem eram deles, né? O papo dos caras era, não, vamos desfrutar de jogar uma final, lutamos pra caramba pra chegar. Ou seja, achatar, né, nesse caso, não expandir a linha do tempo institucional, porque os jogadores em si, eles tinham um problema para resolver. A instituição, a direção, a comissão técnica, sei lá quem seja, que tem esse problema. Mas é como eu já venho falando, burnout institucional. Quando não está organizado, coisas que a direção teria que aguentar, certo? Tipo, a preocupação de que esse é um título menor. Isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida interno, não chegar nos jogadores desse jeito como chegou, né? E os caras, tipo, que é uma equipe que chegou, tinha condições de ganhar? Tinha, mas precisava dar seu máximo, mas seu máximo mesmo, né? E tá tranquila para poder viver a final, porque uma final se vive, né? Tem aquele momento de viver, né? De entrar em campo, de tal e não sei o quê. É um momento muito único, muito especial, né? Sabe, às vezes eu fico pensando assim que dá uma certa impressão e muito nas entrevistas, alguém faz essa pesquisa, tem umas entrevistas muito tipo podcast do Rogério antes da final, coisas tipo, é, parece que ele ainda não se desvincula. No São Paulo, parece que ele não se desvincula da questão do jogador. Parece que ele queria jogar aquela final, entendeu? E aí, de alguma forma, essa coisa mal resolvida, não tão clara, parecia que isso chegou para os jogadores, né? O Rogério, ele
É o que eu falei, tem um vídeo aí, pode buscar nesse canal, Projeto Tetramundial do Rogério. Entendeu? O Rogério ele já tá jogando contra o Real Madrid, né? Porque ele viveu isso no São Paulo. E ele sabe que o São Paulo, se tiver organizado e equipado, ele consegue chegar lá. Mas isso não é realidade. Não adianta ser ansioso, porque você deixa de fazer o que tem que fazer, né? Então não adianta ir lá pra frente se, se não consegue nem lidar com os seus problemas cotidianos. Não adianta pensar em planejamento se aqui não tá funcionando, né? E aí depois a gente foi pro jogo do América, né? Veio, né? E o Rogério tinha falado. Aí começa uma relação muito tóxica que agora está, né? Que é aquela relação, e aí a gente pode pensar, né? Quem já viveu namoros, assim, né? Que dá um tempo, termina, volta, não sei o quê. Então o Rogério tá nesse lugar, né? Que é um lugar completamente tóxico. Né? Então ele falou, não, eu vou embora se eu se perder. Então aí ele não foi. Então ele ameaça ir e não vai. Aí dizem que ele falou que foi, mas a diretoria disse para esperar até o final do brasileiro. Aí, sabe? E aí teve um manifesto da torcida, né? Que eu tô muito de acordo. Acho que a torcida independente está muito racional, muito consciente do que está fazendo, né? Até é um pouco estranho, né? Porque, em geral, as organizadas não são racionais, né? Elas são irracionais, emocionais. E dessa vez a torcida foi um pouco emocional, né? Cobrou, botou lá o salário dos jogadores. O pessoal, isso é um ponto aí. O pessoal vazou o salário dos jogadores. Tem um vídeo do Josa Novales aí, antes disso acontecer, que ele comenta o salário dos jogadores. Ou seja, o pessoal ficou bravo que a torcida publicou. Vamos lá, gente. Tem que ficar bravo porque como é que a instituição vaza isso? Entendeu? Não a torcida. A torcida tá no jeito de cobrar. A torcida do São Paulo tá no jeito de cobrar, cara. Tipo, os caras foram pra Córdoba. Imagina a galera que foi pra Córdoba. Eu pensei em ir pegar um busão aqui. Imagina, cara. Né? Eu pensei, 1.000 quilômetros, mil e pouco daqui. Eu fiz uns cálculos lá pra ver se dava pra ir, assistir o jogo voltar, sabe assim. Mas eu fico pensando, imagina, cara. Quem foi, várias histórias, né, de quem foi e, e respeito nenhum, né? Inclusive eu não vi isso, tá? Mas parece que não, não pegaram a medalha de prata, sabe assim, tipo, é, onde estão, né? Onde está o São Paulo, né? Que falta de respeito, cara, que falta de educação, né? Eu acho que vale lembrar disso, porque sempre quando eu lembro da educação, do respeito, eu lembro do Crespo, cara, que a gente tava aí com o Crespo, né? O cara é super educado, super respeitoso. E a gente tem que lembrar como o Rogério chegou, né? Então, assim, se a gente tá falando de relacionamento tóxico, como que começou essa relação? Né? Ela já começou tóxica. Porque à tarde o Crespo tinha sido demitido, de noite o Rogério tava dando treino, cara. Tipo, e a gente sabe que papelada de contrato de salário de 500 mil, 1 milhão, não é um negócio tipo, vai lá, né? Vai lá. Né? Tipo, então tava acontecendo coisas já no meio do processo, então assim, não dá pra esquecer. Né? A relação tá tóxica e quando vem derrotas, ela se demonstra numa toxicidade assim que é quase insuportável, né? Porque você fala, nossa senhora, né? Então quando sai o gol, e acho que foi muito louco isso, né? Sai o gol do Boi Bandido, cara, né? O Boi Bandido, tipo, já tá com preparo físico assim, né? Tipo, já foi. Mas sai um gol do cara, né? Acho que foi simbólico pra caramba. E foi uma falha do Felipe Alves. Que, né, falando desse jogo, né? No mesmo jogo veio uma bola parecida do outro canto e ele fez uma belíssima defesa com uma mão. Foi ali que o time renasceu, tá? Eu defendo o Felipe Alves, cara. Eu acho que ele é um bom goleiro, porque mesmo quando ele falhou, ele não perdeu o equilíbrio. E depois ele fez uma belíssima defesa lá por cima, assim, que o narrador falou, ó, ele se redimiu. Mas não, ele se redimiu numa outra bola, né? Uma bola mais sutil. Porque o gol foi uma bola meio sutil, né? Foi uma bola venenosa e tal. Tinha toda uma energia ali, né? Do Boi Bandido chutando no gol, né? Que era o cara que tava, poxa, né? Tentando, ele tava
fazendo algo de diferente. E a gente conseguiu virar um jogo que eu acho que partiu do goleiro ali, e depois a gente começou a crescer. E de fato a gente tem um encaixe muito bom contra o América, que jogou todos os jogos dos caras, e mesmo assim perdeu N gols e tudo mais, né? E saiu um gol no fim. Uma bela jogada do Wellington, cara, cruzamento firme, né, cara, cruzamento forte, com curva, né, que o Alisson se antecipou, mas a bola já veio de um jeito assim, né, né, então assim, poxa, né, enfim, o Wellington, né, cara, o Wellington é um belíssimo jogador e não consegue ter sequência, né, os jogadores não têm sequência com o Rogério, né, ele tem aquele esquema lá e só alguns que jogam, né? E jogam até esmerilhar, né? Então, o que ele fez com o Igor Gomes, né? O que ele vai fazendo com alguns atletas, assim, né? Porque é essa ideia dele de competição, né? Que, na verdade, virou fio já, né? Então, a gente ganha do América, né? E tem esse jogo contra o Botafogo, né? Que é um jogo em que, né, o meu amigo Leozinho mandou uma mensagem e falou assim que tinha 40 mil ingressos vendidos, né? E 4 mil botafoguenses. Ele assinalou bastante. E realmente, a torcida do Botafogo lotou a parte dela lá, cantou, né? Tá um outro momento eles, né? Sofreram muito, né? Imagina a história da instituição do Botafogo, né? Os caras tiveram Garrincha, né? Então, quem viveu, viveu o Garrincha depois, cara, poxa, não viveu mais quase nada, né? Viu o Túlio aí, só sofrimento, né? Então, né, instituições são assim, né? Eu acho que como eu tava falando no começo do vídeo, né? Eu vivi 5 finais de Libertadores, pelo que caminha, né? Complicado que a gente jogue mais 5 aí, né? Assim, num tempo curto, né? Uma coisa de... Porque a primeira foi em 92, né? E a última 2006. Então, em 12 anos, a gente... Que impressionante, né? Que nível que a gente chegou, né? E que nível que a gente tá agora, né? Como que mudou, né? E aí acho que a gente pega um Botafogo, né? Que tá se estruturando, que tá com dinheiro, né, de investidor, que a torcida tá abraçando, né? Eles jogando um campeonato de recuperação, né? Vieram da Série B. E a gente, né, quando eu vi lá, eu falei assim, esse jogo não pode ter tanta gente, né? O Morumbi, a torcida, uma das formas tradicionais de diálogo da torcida São Paulina com o time é não ir ao Morumbi, né? Isso sempre foi tradicional, né? Essa coisa de todo jogo lotado, isso aí é coisa de outros clubes, né? Isso não é a gente. A gente tem o quê? Quando o time precisa, tá lá, né? Agora, esse jogo, eu falei, não é possível. Aí quando apareceu a câmera no jogo, assim, eu vi que tava chovendo, eu falei assim, nossa, né, cara, que simbólica essa chuva, né? Que simbólico, né? Essa chuva, assim, que né, aquela chuva, tipo, tá precisando limpar, né? E falar nisso, né, que feio lá, né, caindo água pra dentro da cabine, essa coisa, tipo, né? Tipo, que é isso, né? Surreal, cara. Então, assim, né? Simbólico, né? Ter menos pessoas, simbólico o protesto e muito simbólico o time como ficou, né? Esmigalhado, né? Foi um jogo assim que muito, né? Tem uma palavra em espanhol, né? Que a gente fala aqui que é desubicado, né? Que quer dizer assim, muito fora de lugar, né? Porque o time com o campo molhado, quase que sem raciocinar, tentando tocar a bola, assim, ó, tipo posse de bola, não sei, não teve uma adaptação, ficou, né? E por um momento até conseguiu, mas não faz sentido, né? É como se não estivesse olhando para o que está acontecendo. É isso que eu tô falando, né? Desse momento aí, desses 4 jogos, o São Paulo não tá olhando o que está acontecendo. Né? É quase que é um pensamento soberano. Ó, a gente no Morumbi tem que jogar com posse de bola e dane-se até a chuva, né? Não é nem o adversário, dane-se a chuva, dane-se o campo. A gente tem que continuar tocando bola aqui porque é assim que a gente joga. Isso daí tá muito fora de lugar, né? Desubicado. Então, assim, né? Então a gente está num momento assim, fora de lugar, né? Fora de lugar. Então, não consegue aceitar que hoje é um clube
que diminuiu de tamanho, que é muito difícil essa aceitação, mas essa aceitação nos levaria a crescer de novo. É simples assim, né? Essa aceitação nos faria jogar a final e ganhar, né? Ser campeão, né? Essa aceitação faria muita coisa que está acontecendo agora não acontecer, né? Mas o que está acontecendo é, a gente não aceita isso, principalmente a direção, né? A torcida, eu acho que tem variados pensamentos, né? Mas muita gente pensa, não, cara, vamos baixar a bola, pagar dívida, né? Você vê, não pagou os jogadores, né? Ganhou. Isso não é o São Paulo, isso é outra coisa de outros clubes. Há clubes, né? Há instituições, por isso que a gente faz aqui o análise institucional. Tem instituições que, mesmo sem receber, faz sentido para os caras. Mesmo sem o jogador sem receber salário, mas faz sentido. Os caras entram num acordo lá e vai. Mas isso não é o São Paulo, essa é uma instituição. A história do São Paulo não é essa. A história do São Paulo é tudo em dia. O cara, ele nunca teve essa preocupação. Agora os caras não conseguem resolver isso, né? Então, como que não consegue resolver isso, né? Então, né, se no meio do ano lá, o Rogério Muricy falou, a gente vai sair se não tem reforço. Pô, cara, então sai, né? Então, obrigado. Porque a gente não tem dinheiro. Se a gente trouxer mais cara, a gente vai atrasar salário e isso não é o São Paulo. Essa é a ideia, entendeu? Esse é o resgate. Né? Por isso que eu volto a falar do Crespo, né? O Crespo, mesmo sem ser São Paulino, agora ele é tudo, não sei o quê, mas ele trazia a instituição São Paulo, um resgate na instituição São Paulo. Ele, com a postura dele e tal, não sei o quê, ele era o mais São Paulino do que o próprio São Paulo é hoje. Né? Isso não faz sentido. Né? Então, assim, enquanto não alinhar, enquanto não entender onde que estamos, né? Enquanto não sair do fora de lugar, do desubicado, não tem caminho aí. Né? E aí a gente fica nessa coisa, né? Da comissão técnica, né? Do Rogério falando. Eu vou falar comissão técnica porque a gente fala Rogério, vem toda a história do Rogério, mas ele é a comissão técnica. Tá? Ele é a comissão técnica. Uma comissão técnica ficar ameaçando sair ou ficar ou voltar. Isso não existe numa instituição. Isso não é o São Paulo, pelo amor de Deus, entendeu? É o resgate no básico, sabe? É o resgate no básico, de tipo, o cara é estabilidade, né? Então, assim, aí, né, a notícia do dia hoje é que o investidor do Galopo sumiu. Essa contratação também, né, por Bitcoin, é cada coisa, entendeu? Que não é o São Paulo, é isso que eu quero dizer. Né? Parece que, sabe, o São Paulo sempre foi transparente. O São Paulo sempre foi a instituição paulista, certo? De vanguarda, não vanguarda não vanguarda só de equipe, de inovador, não. Vanguarda no sentido de correção. Né? Hoje o São Paulo não tem nada disso. Ele foi se perdendo. Então, essas cores, esse símbolo aqui, hoje, ele é uma outra coisa. Né? E enquanto eu não aceitar isso, não tem como chegar de novo a ser o que é. Né? A postura é que a gente está preparadíssimo para entrar na Libertadores e ganhar. E aí é muito legal a parte da torcida, sim, porque a torcida vem com, por mais que ela tá consciente, ela vem com o lado emocional. E ela fala, vai entrar na Libertadores pra quê? Pra apanhar? Né? Que é, tipo, fala na cara logo, né? Tipo, sabe aquela coisa? Sem menção, vai entrar pra apanhar? Né? Vai entrar pra quê? Pra vocês entrar na Libertadores. Que discurso é esse? Né? Tão fora da realidade. Pra você entrar na Libertadores pra quê? Né? Pra receita? Mas que receita se não estão pagando nem o... Então, é entender isso, né? E uma outra coisa, né? Conversando com o Ilhauzinho, meu grande amigo botafoguense, ele falou, bom, São Paulo sempre foi um clube que teve dinheiro, mas agora tem um monte de clube aí que tá com muito dinheiro.
Então, o Cruzeiro e o Vasco vão subir. São equipes gigantes. Gigantes. Não é que é grande, gigante, né? E os caras estão milionários. O Botafogo tá milionário. O Bahia ficou milionário. Vai subir também, né? Ou seja, o nível de grana aí aumentou, né? Então, já tem os clubes que têm mais mesmo. Então, tem outros que não tinham mais, agora vão ter mais. Então, o mais importante é entender onde está a instituição, né? O que é necessário ser feito, né? E agora não. Tá a deriva aí de, tipo, né? Fora outras coisas, né? Falando do Galopo, fora outras coisas que vão acontecendo com essa comissão técnica, que é completamente compreensível, né? Porque é uma repetição dos mesmos jogadores, né? Assim, incessante, né? E desgastante pro atleta, desgastante pro ser humano atleta ali, entendeu? Tem jogadores que você percebe assim que o cara não, né? Não tá, você não vê felicidade, você não vê prazer em trabalhar, né? Você vê cobrança e exigência, né? Que é o perfil dessa comissão técnica, né? Você não vê ali aquela coisa de, né, vamos lá, então não é, né? E eu acho que o símbolo disso é o Caleri, né, cara? Como o Caleri mudou, cara, né? O Caleri ele só briga, fica brigando lá, entendeu? Porque, né, quando você vê muitas entrevistas da comissão técnica são dizendo, o Caleri é um jogador aí só pra fazer o gol, que não sei o quê, sabe assim? Várias entrevistas são nesse sentido, né? Entrevista como foi a última, né? A última entrevista depois do jogo contra o Botafogo, acho que foi assim o ápice, né? De uma coisa muito, né? Que o São Paulo já não é mais o mesmo, né? Deselegante, falta de respeito, sem educação, né? Dizer que o Ferrarese tem problema de jogo aéreo, isso é uma coisa tipo, não existe, né? Não existe. Como falando que o cara tem problema para justificar a não escalação, né? Então, assim, você vê jogadores que poderiam estar de outro jeito, mas assim, esgotados, né? Você vê o Rodrigo Nestor, né? Que evoluiu sim como jogador, né? Mas você vê o cara esgotado, cara, porque o cara tem que cumprir aquela função ali, né? Não troca, sabe? Né? Você vê outros jogadores esgotados, oscilando emocionalmente muito forte, assim, né? Picos, né? O Luciano já era assim, mas você vê, né? Porque o Luciano ele transparece, né? Outros jogadores são mais frios. Então você sente ele, né? Pesado, né? E tipo, não tem reserva, não tem quem faça a função dele, sabe? É tipo único, né? Uma coisa que de fora de lugar, fora de contexto, né? É, são posicionamentos que, se tem uma hierarquia, né, mais bem definida, é um tipo de coisa que é uma cobrança em cima da comissão técnica, né? Oh, peraí, mas e aí, né? Você tem só esse cara para fazer isso, mas a gente trouxe outros caras aí, né? né? E todos esses os gringos que vieram, né, cara, nenhum tá sobressaindo, né? E os caras demonstraram que podem jogar, né? Mas é sempre uma repetição, uma repetição. E isso que a gente jogou é o clube que mais jogou no ano, né? Então assim, tá faltando humildade, humildade de entender, né? Pôr a bola no chão e falar, e aí, o que a gente vai fazer, né? Só que não, a gente tá tipo numa dependência, né, da comissão técnica se fica ou não, e de muitas situações que são alheias a que de fato tenham que decidir, né? Então, eu vejo como muito preocupante, né? Não preocupante o esportivo de perder um jogo, mas a falta de entendimento do que está acontecendo, né? Sabe assim, o discurso, né? Então, né, a comissão técnica vem, o discurso é que a instituição não vai conseguir pagar e que tem que vir um milionário. Tipo, a comissão técnica tem que falar essas coisas. A comissão técnica tem que dar palpite nisso, né? Cadê um diretor para dizer, meu amigo, a comissão técnica cuida do campo,
né? Cuida dos jogadores, né? Isso não é tema. Então, a relação fica tão tóxica, né? Porque a figura, né, do comandante da comissão técnica está muito vinculada à instituição e dá a impressão que ele falando isso, ele está cuidando porque as pessoas que têm que cuidar disso são incompetentes. Poxa, isso está completamente tóxico, né? E fora de contexto. Então, né? Agora, 45 minutos. Vamos para os acréscimos. Então, assim, eu acho que enquanto não tiver aí uma reorganização, uma aceitação da situação atual, né, entendendo aí e admitindo os problemas atuais, eu acho que nesse momento é muito complicado imaginar, né, falando desses 4 jogos assim, imaginar que a gente sai do Avaí, né, do oásis ali de tranquilidade, para uma final completamente soberana, sem dar o devido valor ao que é aquilo para esse momento da instituição, né? Uma derrota assim, e depois, né, uma vitória ali, né, na raça e tal, mas ainda, né, sem mudanças, sabe, mudanças muito pouco estruturais, né? Botou os veteranos lá, como se não pus na final, botou agora, sabe, uma coisa, sabe assim, que você vê que tá desubicado, né? Tá fora de contexto, né? E, e depois uma derrota em casa, com a torcida chateada, com chuva, né? Para uma outra equipe que está em ascensão com a sua estrutura, com sua com um novo poderio econômico, com dívidas pagas, com salário em dia, e ganhou, né? Ganhou lá e ganhou com pênalti em cima do Tietê, né? Que inclusive o Tietê deu uma entrevista que no São Paulo ele sofreu depressão, né? Teve um momento de depressão mesmo, né? O que ele dominou, né? E agora tá feliz, né? E o Tiquinho Soares, no final ele fala, eu não tava feliz aí na carreira e agora eu tô feliz. Ou seja, uma instituição que oferece uma estrutura básica, ela permite o jogador ser feliz. No São Paulo você não vê ninguém falando eu tô feliz de estar no São Paulo. Você só vê os caras, né? E principalmente a figura da comissão técnica. O cara não dá ele só dá risada nas coletivas quando ele tira um sarro interessante da situação da instituição, né? Então, assim, é muito preocupante o que aconteceu nesses 4 jogos, sabe? Acho que demonstra uma situação emocional, assim, em frangalhos, né? Um burnout total da instituição, né? Uma sobrecarga inadequada, né? Em cima dos jogadores, né? Em cima da torcida exausta também, né? De derrotas assim, derrotas, né, sem sentido, né? Uma sobrecarga em cima da comissão técnica, ela está discutindo como que resolve o problema das dívidas, sabe? Né? E uma diretoria que não aparece para esclarecer, né? O Belmonte aparece, mas a gente sabe que ele é a ponte do social com o futebol, né? Então, ele é bom no discurso, né? Então, mas não é, sabe? Né? O Muricy, né? Sei lá. Então, assim, né? Tá todo mundo sobrecarregado e sobrecarregado porque não aceita a condição do momento, que é dura, difícil, preocupante, né? Sem perspectiva muito de futuro, porque é dívida e dívida. E como não aceita isso, fica girando, patinando, né? Patinando, imaginando que tem que chegar na Libertadores, imaginando que tem que, né, ser tetramundial, sendo que não pagou nem o salário dos caras aí, né? Sendo que não conseguiu ganhar a final da Sul-Americana, né? Sendo que perdeu do Botafogo em casa, né? Que perdeu os 2 jogos do Botafogo, né? Então, né? Acho que é ter noção do que está acontecendo, né? Ah, não, mas a temporada foi boa, chegamos em 2 finais, que não sei o que e tal, né? 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 O que você pode me dizer, você que está me escutando, né? Foi uma temporada boa, né? Foi uma temporada
Tá, chegou no São Paulo. Foi sofrido demais, né? Sofrido, tudo sofrido. E isso não é o São Paulo. O São Paulo não é um time sofrido. Não é. Né? O São Paulo é um time que você sempre, né, tem aquela perspectiva de que, poxa, olha que legal que os caras estão fazendo, né? Que foi um oásis, entre aspas, aí, né, na época que o Crespo esteve, né? Você vê as entrevistas, a postura, o jeito que ele armava o time, o jeito que ele lançava os caras, o jeito que ele defendia os jogadores, né? O jeito que ele protegia os caras, né? Imagina o Crespo falando, não, o cara tem problema. Não, tá louco, cara, né? Tipo, né? O jeito que ele não expunha nem os diretores, né? Eu acho que não tô falando que o cara foi perfeito ou que ele tem que voltar, né? Não sei, acho que, né? Não sei se tem ambiente, sei lá. Mas é o como ele foi São Paulino, né? O como ele foi São Paulino no sentido da história da instituição, como era a instituição, né? E como ela está agora, né? Então, é, eu acho que é isso, né? Para dizer disso tudo, desses 4 jogos. E, né, para fazer o convite aí, que eu vou fazer um outro canal, né, um canal específico aí pra gente continuar fazendo esses vídeos, né, pensando aí, né, e apoiando o São Paulo, né, porque eu acho que a gente tem a ideia de que, né, alguém possa escutar e também entender isso, e quem escutar, parte da torcida que entender também o futebol dessa maneira, olhar por esse ângulo, né, para lutar para que as coisas voltem para esse eixo, né, um eixo de entendimento, né, de aceitação das coisas, né, que é um pouco, né, acho que isso é uma mensagem, como eu falo, né, uma mensagem de paz, né, porque a torcida está muito desgastada, está todo mundo muito desgastado, e eu vejo, né, acho que esses 4 jogos aí deram a dimensão de que tá tudo muito desgastado porque não estão aceitando a realidade que está. Beleza? Então, minha despedida do canal, agora no próximo canal aí, tá? Eu vou soltar o nome aqui. O canal vai chamar Terapia São Paulina, né? Que a você que ficou até o fim desse vídeo, 50 minutos de sessão, né? Então a sessão, o canal vai chamar Terapia São Paulina. Nos próximos dias busca esse canal, a gente vai continuar com os vídeos. Ainda não sei, não montei muito bem a programação, mas acredito que um pós-jogo, né? E alguma notícia mais importante a gente venha falar no começo, né? Então compartilhe, né? Não deixe de se inscrever no outro canal para a gente chegar a 1000 inscritos pelo menos para poder conseguir fazer live, né? Que uma das ideias é poder fazer live como até uma forma de um grupo terapêutico com a turma aí, entendeu? Então, um grupo terapêutico São Paulino, né? Então, Terapia São Paulina, né? É o nome, para ficar mais claro o que, que é isso daqui, né? Então, beleza? Deixo um enorme abraço, obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final aí. Uma saudação tricolor imensa aí a vocês. Até o Terapia São Paulina. Um abraço.